Muito obrigado, Ruth. Olha, Próxima vez vai ser com as minhas irmãs. Hoje eu não estou com a voz boa. não, muito obrigado a todos vocês terem participado. Puxa vida, que bacana, mas muito bom mesmo. Fernanda Eberly, você está aí? Suas Tô impressões, por aqui. favor. Tô aqui. Nossa, que bonito, hein? Ainda bem que que eu cheguei a tempo de ouvir. Parabéns Fernandinha, para que bom. vocês. Que Deus Obrigada, Fernandinha. abençoe. Deus abençoe e conserve as vozes, viu? Esse Deus tipo seja de louvado. cântico que a gente está precisando ultimamente, né? Porque a gente não está vendo mais muito disso, não. Esse é o nosso canto, é essa a nossa missão, cantarmos hinos de louvor a Deus, não musiquinha. Deus seja louvado. Que lindo, gente. Parabéns. Ruth, Sim, já que vocês nos agraciaram aí com uma música aí, muito obrigado mais uma vez. Você sim, poderia fazer a oração inicial para a gente começar o estudo? claro. Por favor. Querido, bondoso Deus e Pai que nos céus habitas, te agradecemos imensamente, Senhor, por mais um sábado feliz que tu nos concedestes, com vida, com saúde. Muito agradecida também por irmos à tua casa, te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos tem concedido, pela semana boa, por irmos e virmos, e o Senhor nos tem guardado. Esteja conosco, Pai, agora que vamos estudar a tua palavra, que compreendamos, que nossas mentes se clareiem com a tua mensagem, com o que o Senhor quer que nós aprendamos. Amém. Se conosco, bom Pai, ajuda-nos, ensina-nos a te servir, Amém. ensina-nos a te amar, ensina-nos a fazer o teu querer. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos do mal. Amém. Dá-nos a tua salvação, que tanto almejamos, que tanto queremos. É em teu nome que pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Ruth. Deixa eu fechar aqui agora os microfones e vamos agora entrar no estudo. Boa noite, queridos amigos do Grupo Remanescente. Como é que estão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Apocalipse. Hoje, pela primeira vez, Apocalipse capítulo 17, parte 1. Geralmente eu faço o Apocalipse 17 em 4 partes, não é? Mas é um capítulo espetacular, muito interessante, com muita discussão. São coisas interessantes de Adventista, né? Nós gostamos de discutir muito as coisas que a gente sabe pouco. Né? Por exemplo, 144 mil, né? A Magedon, né? Coisas assim interessantes. Apocalipse 17 é uma dessas que são ocultas, né? Assim como Daniel 11, não se fala muito sobre esse assunto. Mas hoje nós vamos entrar de sola nesse assunto, porque nós temos vários slides aqui para discutir, e eu gostaria de compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos fazer uma análise de tudo aquilo que a gente aprendeu, porque o capítulo 17, ele nada mais é do que a soma de tudo. Como é que esse poderio, né, se manifesta na Terra, mas, meus queridos, vocês já devem saber que esse poderio com que nós estamos tratando, a besta que fugiu do mar, a grande prostituta, a grande meretriz, tem vários nomes para esse poderio, ela é um poderio de uma forma ou de outra, você pode chamar do que você quiser e tem várias coisas, sincretismo religioso, apostasia, seja lá o que for, mas, meus queridos, nada mais é do que religioso. O assunto é religioso na sua natureza. Toda vez que nós discutimos o Apocalipse, nós temos que pensar naquilo que o Apocalipse pensa, naquilo que o Apocalipse fala, naquilo que o Apocalipse analisa. Então, meus queridos, nós temos que basicamente colocar e manter os nossos pensamentos, o nosso foco naquilo que Deus revela, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus nos conduz a tal coisa. E isso é muito importante, por quê? Porque nós não podemos divagar e sair de certas partes que nos tiram do objetivo da trajetória na qual Deus nos tem levado. Meus queridos, na trajetória do mundo é cheia de curvas, pistas, tomadas, pontes e tudo mais. Na linha de Deus, meus queridos, tudo é muito lógico, tudo é muito reto, tudo é muito correto. E as pessoas no meio do caminho acham que está tão correto que precisa bagunçar um pouco. Então, isso aqui está muito sério. Não, tem que ter uma coisa complicada para justificar. Então tem que ter uma coisa assim mais sofisticada para poder ter valor. Mas, meus queridos, o que nós temos falado ao longo do tempo é que Deus, na sua consistência, na sua sabedoria, na sua divindade, consegue transformar o divino, o santo, o sagrado, em simples, para poder alcançar a mente do homem. E essa é a grande desafio, Fernanda, é manter essa linha.
é acreditar naquilo que Deus fala, é aceitar aquilo que Deus diz, é conviver com aquilo que ele falou, de tal forma que a gente não saia nem para a esquerda nem para a direita, a ponto de sair, né, dos caminhos de Deus. Meus queridos, nesse capítulo nós sabemos que as igrejas saem dos caminhos de Deus. Nesse capítulo todo do Apocalipse, nós temos ali muitos encontros com o mal, com Satanás, com aquele que dirige o arqui-inimigo de Deus, chamado a besta, o dragão, a besta do abismo, o homem que se perdeu e levou o mundo para essa miséria toda. Então, Fernando, aqui no começo da nossa história, nós falamos, né, para as pessoas que nós trataríamos desse assunto de forma progressiva, de forma linear e, acima de tudo, de forma bíblica. Nós não discutimos assuntos que não tenham a sua sequência em ordem. Nós não pulamos, não cortamos, não inventamos. E vocês sabem que a Bíblia, o Apocalipse, hoje, você sabe bem claramente, já que nós mastigamos isso quase todos os livros do Espírito de Profecia e na Bíblia, de que as sequências de 7 na Bíblia, no Apocalipse, são em forma de 4, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas, e elas têm uma característica muito peculiar, que as 4 primeiras de cada ciclo de 7 têm umas características muito semelhantes. Elas são diferentes das últimas 3. E hoje, meus queridos, nós falamos semana passada das últimas 3 das pragas. As últimas 3 caem no trono da besta, assim como as últimas 3 trombetas estão no contexto dos 3 ais. E assim como os últimos 3 selos estão no contexto do último selamento final. Aqui, os primeiros 4 são os 4 tipos de pessoas que são salvas durante o selamento. E a mesma coisa com as 7 igrejas. As primeiras 4 tinham uma característica totalmente diferente das últimas 3. Então, meus queridos, o que nós vimos? Nós acompanhamos o enterro de um Papa, acompanhamos as suas características, estudamos os seus aspectos, descobrimos lá que nos príncipes da igreja nós tínhamos alguma característica muito interessante. Os líderes da igreja eles se vestiam de uma cor específica, ou era púrpura ou era escarlata, não é? Ou era roxo ou era vermelho. Isso simbolizando os príncipes, a nobreza da igreja. A igreja clama ter nobreza. Aí passamos por um conclave muito interessante, e eis que o conclave elege Leo XIV. Leo XIV tem essa imagem aqui, a imagem oficial do Vaticano. Eu peguei do Vaticano. E logo em seguida, meus queridos, já começaram a aparecer as primeiras uniões do papado com o Vaticano. Por quê? Porque Leo XIV ele é o primeiro papa americano da história. E logo em seguida, em maio, 19 de maio, PR aqui na América anunciou aqui J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, e Marco Rubio, aqui, Departamento de Estado, vice-presidente do Departamento de Estado, estavam lá no Vaticano, já articulando e trabalhando. Mas agora, recentemente, para aqueles que acompanharam a COP30 no Brasil, me disseram que foi uma maravilha, viram que o papado estava ali, não sei se ele estava benzendo, o que ele estava pensando, um pedaço de gelo, falando sobre o aspecto climático do mundo, e eis que lá em Belém do Pará, o negócio pegou fogo, gente, de uma tal maneira que não dá nem para se explicar. Mas a verdade é que a grande junção do Vaticano com os Estados Unidos está se expandindo de uma forma exponencial, mais rápido do que nós imaginamos, meus queridos, e eis que o primeiro Papa começa a colocar em andamento os seus projetos, as suas características. Nós já temos aqui na América uma boa ideia da conduta desse Papa, com um pequeno detalhe. É mais fácil a gente descobrir o que ele não acredita, o que ele não pensa, porque ele é muito enigmático. Ele não é assim um Papa que faz assim coisas muito assim pelo como diria Fernando, assim, pela manchete, sabe, pela notícia, por querer aparecer, ele fica quieto no seu canto, o que é muito americano. O interessante aqui nos stories, né, o Papa Leo XIII, ele trabalhou numa lei dominical. O Leo X, ele estraçalhou a reforma Martinho Lutero, né? O Leo III criou uma lei dominical, e o Leo I
uma autoridade papal. Não sei, parece que é uma coisa de lío, Fernanda. Então, então, parece que as coisas vão avançar e muito rápidas. Da Então, mesma maneira, o Mark, que tem o oi, leão de Judá, agora eles querem colocar o leão, outro leão, né? O leão das trevas. e eis que estamos aí nos deparando realmente, Fernanda, com uma pessoa assim dócil, né? Um velhinho simpático, bonitinho e tal, mas pode ser um leão mesmo, certo? E aí vai ficar interessante nessa história. Leão dirigido pelo dragão, né? Pelo dragão. Então, Fernanda, nós estamos aqui agora, né, no começo do capítulo 17, mas só para dar uma recapitulada no Apocalipse 16, porque o 16 não separa do 17, é o mesmo assunto, está circulando ali. Da mesma forma que nós começamos as pragas, Fernanda, não no 16, mas no 15, porque é ali que começa a praga, não no 16. Então, esses capítulos às vezes ajudam, mas às vezes também atrapalham um pouquinho. Então, eu gostaria que você, Fernanda, desse uma lidinha aqui no Apocalipse 16, 19, para a gente pegar o fio da meada para poder entrar no 17. Pode ler. 7 anjos que tinham as 7 taças, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Pois é, a grande cidade na Bíblia sempre foi Roma. Da mesma forma que a cidade santa na Bíblia sempre foi Jerusalém. Se você puder, Fernanda, na sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aí? Não. Abre lá no versículo 18. Vamos ver esse 17, 18 aqui. Ó. Dá uma lidinha para gente. Nós já lemos isso aqui, mas é só para recapitular. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A grande cidade. E no, na última praga, que é a última que cai no trono da besta, porque as últimas 3 caem no trono da besta, caem em Roma, caem no Vaticano, essa cidade, que é Roma, a grande cidade, se fendeu em 3 partes. E as cidades das nações caíram. Ah, mas quais cidades de quais nações? É só ler o versículo 15 lá, Fernanda. Dá uma rezinha ali e pode ler o versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Muito usado pelo povo adventista, não é, para descrever cidades populosas. Não é? Da mesma forma que nós interpretamos em Apocalipse 14, né, a besta que emergia do mar, uma cidade que tinha águas, que tinham nações e tudo mais, era o oposto da cidade que tinha terra, que no caso do Apocalipse 14 era os Estados Unidos. Então, olha só, e da grande Babilônia, a Babilônia, interessante, ela é chamada de grande várias vezes. Por quê? Porque não tem nada de pequeno. É uma religião, mas é universal, é a maior, que tem o maior número de membros e que tem a maior quantidade de poderio, que tem a maior quantidade de riqueza. E Fernanda, e se lembrou Deus para lhe dar o cálice, do vinho da indignação da sua ira. Foi ali que nós paramos, foi a última praga. E é interessante, Fernanda, que essa besta, ela é destruída nas 3 últimas pragas com um coro, uma alegria, com uma celebração, porque acabou as desgraças da terra, que é acreditada em grande parte a essa besta. Fernanda, está aqui, né, aquelas onde se assenta a prostituta, no versículo 15 e por mais. Meus queridos, eu gostaria de vocês prestassem atenção no capítulo 17, versículo 1, porque esse é só um exemplo, tá, daquilo que nós vamos fazer durante o estudo. Tá? Se você olhar aqui no capítulo 17, 1, eu vou ter aqui uns detalhes daquilo que está no 1. Tá? Então nós vamos andar assim em blocos e hoje nós vamos apenas discutir e ler 5 versos. Fernanda, pode ler o primeiro verso. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Muito interessante.
Por isso que nós começamos o capítulo 16, Fernando, porque veio um dos 7 anjos. Que anjos? Da onde vem esses anjos? De que anjo que nós estamos falando? Pois é, por isso que é bom pegar o fio da meada. Os anjos daqui tinham as 7 taças. A própria Bíblia explica que são aqueles que acabaram de falar das taças da ira, da indignação de Deus, que era o quê? As 7 pragas. Agora, meus queridos, o que nós estamos fazendo? O que a Bíblia está fazendo? A Bíblia está fazendo um outro preâmbulo, uma pequena pausa, para explicar a prostituta, para explicar a besta que emergiu do mar. Interessante que de tudo aquilo que nós estudamos, desde Daniel e Apocalipse, nós temos poucos detalhes. Você já parou para pensar que, espiritualmente falando, Deus esperou até o capítulo 17, hoje, para poder dar os detalhes da besta? Não havia muitos. Era uma ponta pequena, bateu 3 reis, tinha uma boca que falava com insolência, começou lá em 538, terminou em 1798. Meus queridos, tinha detalhes assim que a gente sabia do Império, mas a parte espiritual ficou um pouco... Ela tomou poderio aqui, fazia isso, fazia aquilo, tinha um tempo, metade do tempo, só tinha homem, etc e tal. E aí nós demos para vocês as 10 características de Daniel. E mesmo assim, Deus não explicou a besta. Por quê? Porque ela ainda não tinha chegado. A besta começou, lá em Constantino, a mudar as suas formas de adoração a Deus, as suas formas de condução na igreja. As coisas começaram a ficar esquisitas quando a igreja se vendeu para o Estado e deixou que Constantino fosse ajeitando tudo. E para pior. E, meus queridos, enquanto o papado estava lá fazendo o seu trabalho, participando o máximo que podia com o Estado, eis que os dirigentes resolveram mudar a direção da capital de Roma para Constantinopla. E eis que fica em Roma o maior poderio, chamado o Bispo de Roma, que era, na ausência dos líderes romanos, o principal. E ali, com a derrubada dos 3 poderes, em 538 até 1798, tempo, metade de um tempo, 1260 anos, o poderio papal foi o maior inferno da história. E eis que o papado leva uma ferida mortal. E essa ferida mortal começou a ser curada em 1929. E até hoje ainda não está curada, porque a Bíblia diz que todo mundo passaria a adorar a besta. O mundo todo hoje não adora a besta. Tem muita simpatia, está chegando perto, mas ainda não chegou. Então, o que acontece? Agora, em Apocalipse 17, Deus tem condições, ele tem os elementos, ele pode falar para nós quem que é a besta. E quais são os intentos da sua cabeça. E aí, meus queridos, é que entra a parte importante, que é voltar tudo para trás daquilo que nós coletamos, para juntar as peças do versículo 1. Voltando para o versículo 1. E hoje, Fernanda, eu tenho uma coisa interessante para falar para você. Eu vou entregar hoje para as pessoas aquela summary, aquele resumo que eu fiz das características da besta, da prostituta, com uma pequena transliteração. Como é que é, Marcos? É simples. Eu sou meio direto assim nas coisas, porque nós não temos muito tempo. Mas dessa vez, hoje, a Fernanda vai ler 5 versos explicados com todas as coisas. Então, eu separei os versos e coloquei na transliteração só as explicações. E vocês vão ouvir em 5 versos as explicações de cada um desses versos. E vocês vão ouvir e vão me falar o que vocês acham. Meus queridos, eu acho assim arrepiante. Porque só agora a gente consegue colocar os elementos e falar, uau! Gente, tem mais um monte que a gente podia adiantar, mas não ia acabar, porque é enorme.
Então, vamos lá, no nosso primeiro verso, está dizendo aqui, e veio um dos 7 anjos, e Fernanda, eu estou usando a mesma vagarosidade de antes. E veio um dos 7 anjos. Quais anjos? Aqueles 7 anjos que tinham as taças das pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação. Fernanda, condenação na Bíblia significa o quê? Castigo, perdição, juízo. Castigo, perdição, juízo. Mais especificamente, na palavra, na raiz da palavra, é a segunda morte. Não tem retorno. É aquele pecado imperdoável. É um negócio muito sério isso daqui, porque está dizendo aqui que da grande prostituta, por que a prostituta é grande? Ela tinha 2 metros de altura? Ela estava meio gordinha? Não, o aspecto da grande prostituta é que Deus sempre comparou, sempre aplicou à igreja a figura de uma mulher, de uma virgem, e por aí fora. E essa igreja, ela saiu dos caminhos de Deus, ela saiu dos caminhos da verdade, ela passou a ir para a apostasia, Fernando. Então ela passou a ser apóstata. E qual era o tipo da apostasia dela? Prostituição. O que é isso? É uma relação ilícita de corpos. E quem que era essa condenação? Essa prostituta, ela se relacionava com Satanás e ela abandonou os caminhos de Deus e passou para o arqui-inimigo de Deus. E por que ela é grande? Porque Satanás, nas suas das suas áreas de interesse, fez com que o papado crescesse absurdamente. Mesmo tendo um culto estranho, chato para chuchu, às vezes não entendia nada, pessoas passaram séculos sem entender o que estava acontecendo, mas a aparência era de que era tudo sacrossanto, certo, ok, legal, tinha cara de santidade. Mas esse era exatamente o viés que Satanás quis pôr dentro da igreja para que ela saísse do santo e fosse ao profano. E está dizendo aqui, Fernanda, que essa prostituta ela está sentada sobre muitas águas. Ela está sentada, né, como nós vimos agora há pouco, no versículo 15, que está aqui de novo, muitas águas, por quê? Porque eram cidades povoadas. Roma está exatamente sobre ela. Fernanda, só para ler aquele capítulo 13, nós já lemos o versículo 15, mas pode ler o versículo, capítulo 13, versículo 1, só para relembrar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Muito interessante. Essa besta que emergiu do mar, que é das águas, não é? Era um papado, né, lá de Roma e tudo mais. E eles tinham uma parte interessante que nós vamos ver hoje, que era as blasfêmias, que eram o pecado que tinha sobre as cabeças. Lembra-se que nós vamos ver ainda hoje que apostasia significa várias coisas, e principalmente, né, aquela de querer ser Deus e perdoar pecados. Então, aqui o que acontece? No versículo 1, resumo, um dos 7 anjos, quem que era aquele anjo? Um dos 7 que tinham as 7 taças. No capítulo 16, 1, que tinham as taças das 7 pragas. Qual que ele trata? Ele trata da condenação. Exatamente aquilo que você falou, Fernanda. Juízo de Deus, perdição, segunda morte. Certo? E era uma grande prostituta, não era qualquer uma, não, né? A prostituta era caprichada mesmo. Era uma grande igreja mundial, adulterada, apostatada, católica e universal, que são as demais definições desse grande poderio. E ela estava assentada sobre muitas águas, que era um lugar populoso, Roma, capítulo 13, versículo 1, que acabamos de ler, e Apocalipse 17, 15, que nós também lemos, que são povos, águas, multidões, línguas. Então, o que acontece? O versículo 1 está dando a nossa introdução, falando que da condenação. Fernanda, vai dar certo para a besta? Jamais. Tem como a besta ganhar? Não, de jeito nenhum. Já perdeu. Já perdeu. E isso é muito importante por quê? Porque coloca a nossa cabeça no prumo daquilo que vai acontecer. E aqui, nesse versículo 2, Fernanda, gostaria que você lesse, que vai ficar mais interessante.
com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O versículo 2 diz que os reis da terra se prostituíram junto com ela. Meus queridos, não é fácil. Se você parar para pensar, essa mulher, essa igreja, não só cometeu apostasias, né, suas prostituições, suas ideologias e tudo mais, mas ela contaminou e trouxe para dentro do buraco os reis da terra. E você pode ver hoje que não há um rei da terra que não quer se encontrar com o papado. E tem mais um detalhe aqui. E os que habitam na terra, não só os grandes maiorais, os reis da terra, como que os habitantes da terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição, que são as doutrinas falsas. As pessoas, quanto mais doutrina falsa, mais coisa falsa, mas é a igreja que está apresentando, e aquilo enfeitiça as pessoas de tal maneira, com a ajuda de Satanás, é claro, né? Que não importa qual é o tipo da heresia, as pessoas batem o olho, veem, aceitam, gostam e nem checam. Fernanda, hoje em dia ninguém mais checa a igreja católica, certo? Tanta coisa acontece, prega tanta coisa, e quando você vai sobre um assunto que não é comum da igreja católica, é comum a todas, que são os seus erros, seus pecados e tudo mais, ninguém mais checa a igreja católica. Já parou para pensar? Pedofilia. Já se tornou tão comum, né? Está tão comum, né? Pedofilia, roubo de dinheiro, esse tipo de coisa, escambalagem, é tudo a mesma coisa. Agora, interessante, tem uma parte dos reis da terra, Fernanda, que nós vamos começar a colocar junto, as reis da terra, que eu gostaria que você lesse esse daqui. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Ok. A Bíblia já está traduzindo para nós, do versículo 12, os chifres, os reis da terra, que nós vamos decifrar à medida em que a gente avança no capítulo 17. Eu só quis adiantar aqui um pouquinho para vocês, para explicar quem que eram esses tais reis. Nós vamos ver daqui a pouco. Se você quer ver uma coisa interessante, se você for lá no Vaticano, na Basílica de São Paulo, você vai ver lá que ela tem os papas adicionados aqui nas paredes. E nós vamos ver detalhes interessantes sobre isso aqui. Aqui do lado de dentro tem mais papas, e você vai ver coisas interessantes sobre esse assunto. Mas, Fernanda, pode ler você agora aqui os detalhes daquilo do resumo do que tem no versículo 2. E depois nós vamos colocar tudo isso aqui junto, tá? Pode falar. Se prostituíram, fizeram acordos corruptos, negociatas, aceitaram as falsas doutrinas. Basicamente é o que se faz nessa prostituição. Não é uma prostituição que a Bíblia está falando, carnal, mas sim são corruptos da religião. Lembre-se que a mulher ela é uma mulher figurativa. Ah, Marcos, mas tem muita pedofilia, muito sexo. Sim, tem, que isso aí faz parte, mas o centro da mensagem é da igreja, é da mulher. Então, essas prostituições têm a ver com esses acordos, esses negociados e tudo mais. Pode ler, Fernando. Os reis da terra habitam na terra, se relacionavam com a prostituta. Fernanda, precisa ser presidente para falar com o papado? Ah, não pode ser Zé Ruela igual nós, não. Não pode ser Zé Ruela. Então quer dizer que um secretário de Estado pode falar com o papado, certo? Ah, sim. Mas ele não é o presidente do país. Não. Então ele se relaciona com a prostituta. Então há mais do que os reis, tão só os... Por exemplo, na Igreja Católica, os cardeais e os bispos são chamados os príncipes da igreja. Mas tem o Papa, que é o Papa da igreja. Príncipe não é pouca coisa, nem bispo é pouca coisa. Certo? Então, só para manter aí a linha desses reis da terra, tem mais gente além de presidentes. Tem os maiorais, né, Fernando, que a gente escuta aí toda hora aí da nova ordem mundial, da COP, disso, daquilo, certo? Que os camaradas fazem mais coisa que qualquer presidente. Tem a nata, né, do globalismo ali, tem um monte de... Exatamente. Então é essa parte que nós estamos querendo dizer, porque nós já falamos aqui, né, Fernando, e já discutimos aqui que o nosso assunto, o nosso bife, não é com o católico, a pessoa que está
que é adepta à religião, etc. e tal, que está lá na sua vida, né, fazendo as coisas o melhor que ele pode, naquilo que ele conhece, na luz que ele tem. A Bíblia está sempre falando dos cabeças. Não é? Quando nós lemos aqui no 13:1, as 7 cabeças tinham 10 chifres. Está falando das cabeças, não está falando do povo, está falando da liderança. E pode ler aqui essa segunda parte que nós lemos em 12. 10 reis no tempo do fim daram com o vinho da sua prostituição doutrinas falsas, heresias, quanto mais melhor. Exato, Fernanda, você está certa. Os 10 reis do tempo do fim não são os reis da Alemanha, da França, não é? Da Portugal, da Espanha. São reinos do tempo do fim. Pode ter Alemanha lá? Sim, mas são no tempo do fim. Mas, Fernanda, você não pode dizer, e eu não posso dizer, que são érolos, ostrogodos e visigodos, certo? Não, não dá. Esses não estão incluídos. E aí, Fernanda, no começo do século passado, no 1920, eis que surge um clube chamado Clube de Roma. E dentro da nova ordem deles, que é uma outra nova ordem mundial, o plano deles é dividir o mundo, adivinha, em 10 supernações. Não precisamos falar com Equador, com Chile, com Paraguai, Uruguai. Não, não, não. Fala só com o Brasil, em nome de todo mundo, resolve o assunto. Na América, os Estados Unidos com o Canadá, resolve o negócio. É esse que é o plano do Clube de Roma. É mais complicado. Mas é um plano católico e muito interessante. Fernanda, vamos aqui agora para o grande conflito. E você pode ler esse trechinho aqui. Gente, chegando em casa, vocês lembrem-se que essa paginação aqui é a antiga, tá? 624. Aqui está 544, mas é 624. Pode ler desse trecho aqui. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Opa! Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Para aí, Mediante... Nossa! Você sacou o que está escrito aqui, ó? Espíritos diabólicos vão sair ao reis da terra. Ah, mas imagina, nossa, a Polônia agora está tão séria com esse negócio de LGBT, com esse negócio de sei que lá. O que é que eles vão fazer? Não, vocês estão indo para o caminho certo. Caminho certo, meus queridos. Os espíritos diabólicos vão baixar lá e vão fazer os reis da terra do mundo inteiro para ir para o engano. Você percebeu o que a senhora White falou aqui, não? Fernanda? Cenas de caráter sobrenatural, né? O que a gente está vendo aí, né? Meu Deus, não é aquilo que a gente falou que um dia ia acontecer, que a gente hoje olha para trás e fala, acho que ainda vai demorar mais um pouco. E eis que, de repente, o livro está falando assim, acorda, gente. Pode continuar, Fernando. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante estes agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem os testemunhos das Escrituras. Fernanda, a senhora White errou no português aí, não? Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo? Vai ter mais de um, vai? Vai ter mais de um. Ah, mas e quando é que Satanás vai personificar Jesus? Meu querido, isso é nas trombetas. Deus não vai permitir que seja antes do fechamento da porta da graça. Vai ter que ser depois. Esses Reb aqui, que se acham que é um, que é Cristo, que não é, eles vão se achar. Aliás, Fernanda, você me permite um slide? Fernanda, guarda esse número aí, 27. Deixa eu mostrar um videozinho antigo aqui, que tem algumas pessoas lembram desse vídeo. Vocês lembram desse cidadão aqui, ó? Ele falou assim, que ele é o sucessor de Jesus Cristo. Lê aí, Fernanda. Se diz sucessor de Jesus Cristo, Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, sucessor do Confortador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, sucessor de Mohamed, o legítimo e verdadeiro Papa. Eu sou a prova sobre os cristãos, etc. A gente pensa que só tem falso profeta no mundo cristão, porque tem que ser um falso Cristo. E daí? O Muhammad é falso tudo.
O camarada. Até as cores escolheu errado, né? O preto e a cara de mafioso. É interessante que ele apareceu com uma touquinha que parecia inverno, né? Mas É, parecia que os mano, meu. é os mano chegando. Eu fui assim. Gente, quando você pensa que não pode piorar, a coisa engrossa. Fernanda, mais um pedacinho de Espírito Profecia aqui, porque está aqui, está ficando interessante. Aqui em cima, eu gostaria que você parasse aqui depois do Cristo veio. Pode, só para a gente fazer um comentário. Pode ler. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Aí sim, Fernanda, é pós. Fechamento da É porta. ato culminante, né? Uhum, Ato exato. É uma... culminante. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em Uhum, várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, uhum. assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Pausa. Sua voz. Pausa aqui. Aqui é que está o truque que você tem que começar a prestar bastante atenção. Esse ser é diferente dos outros que vieram se apresentar. Teve vários outros, ela nem cita nome nem nada. Por quê? Porque não é relevante, gente. Isso é o pessoal que diz que é Cristo, pessoal que cura, pessoal que inventa, etc e tal. Satanás põe doença, ele mesmo cura. Você sabe como é que é a história. Você já leu isso daqui, principalmente quem participou dos estudos da leitura do Grande Conflito Integral, que nós lemos o conflito inteiro, linha por linha, e também daqueles que participaram dos eventos finais, que nós lemos integral, linha por linha, ali inteiro. E qual que está a resposta aqui? Meus queridos, o ser é diferente, ele é majestoso, deslumbrante e tudo mais. E as pessoas vão ter certeza que aquele é o verdadeiro. Fernanda, pausa aí um segundo. Para e pensa na inteligência desse cidadão. Para que ele não entregue as pessoas num ups, desculpa aí, foi sem querer. O que ele faz? Ele prepara um monte de cidadão do fake, que esses podem levar a fake, e ele é o diferente, Fernanda, todo cheio de majestade, de brilho, de luz, para quando ele vier as pessoas falar, esse é o Cristo. Percebe? Satanás, sabendo que as pessoas iam chamar ele de fake, porque ele veio não como uma pessoa majestosa, com os anjos e tudo mais, ele fez o quê? Porque Mateus foi claro, gente. Se falarem para você, eis que está ali ou acolá, não acrediteis. Se sabe que você está ali, não vai. Não é assim que Jesus vai vir. Aí Satanás faz o quê? Ok, não vou poder fazer a minha volta. Mas eu vou mandar os fake antes, para eles serem levar o nome de fake e eu o verdadeiro. Você captou o negócio? Por isso que Jesus falou, antes da porta da graça, não tem essa aparição. Porque, como você já sabe, quem está no controle desse planeta Terra é Jesus, não é Satanás. Satanás foi o príncipe desse mundo, não é mais. Então, a personificação de Jesus por Satanás é após o fechamento da porta da graça. É para cimentar os ímpios que estão com o selo da besta no decreto de morte para poder matar todo mundo, porque agora ninguém aguenta essa turma de crente aí. Então, só para voltar lá para o texto, Fernando, vamos lá que nós precisamos avançar. Mas é muito interessante você ver o modus operandi desse cidadão. E, meus queridos, nós já devíamos estar craque nessa história. Pode continuar, Fernando. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia.
cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, Hum, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. hum, sério? Fernanda, olha onde é que ele vai. Talvez esses falsos cristos que vieram antes não curem todas, mas ele está aqui para resolver o problema do povo, porque ele é o verdadeiro, com a voz mansa, compassiva, meiga e branda. Não tem como não ser esse o Cristo, certo ou não? O problema é que as pessoas não querem saber da verdade, não querem estudar a palavra de Deus, porque se estudassem, se soubessem, se tivessem esse conhecimento que nós estamos adquirindo agora, quer dizer, nós já sabíamos disso, né? Uhum. Estamos lendo, relendo, Aham. estudando cada vez mais para poder realmente a gente ficar craque, afiado, né? Mas se Uhum. eles também tivessem procurado esse conhecimento, eles não cairiam no engano. Então, Satanás está apenas dando para eles o que eles querem. Eles não querem a verdade, eles querem a comodidade, eles querem o show, né? Uhum. Eles querem ser curados, eles querem pecar em paz, vamos dizer assim, né? Pecar e não sofrer as consequências do pecado. Eles querem pecar e receber coisas boas, receber bênçãos. Então, Satanás simplesmente vai dar para eles o que eles querem. Mas só que se eles tivessem essa sede de conhecer o que é verdade, Satanás não os poderia enganar jamais. Fernanda, muito interessante o que você falou. O que seria então a verdade, a forma correta de nos escudar? Eu não sei como é que fala assim em português, que você botar um escudo entre a mentira e o erro, para que não A, caia nessa pataquada. a tua palavra é a verdade. Ah, exatamente, exatamente, nota 10. É tua palavra é verdade. A palavra, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Não tem outro jeito, é pela palavra, ou seja, a nossa, ou seja, de Deus. Não tem outro jeito. Mas olha só que interessante. A palavra desse cidadão está dizendo o quê? Ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Então, para ele abençoar o domingo, ele tem que desabençoar o sábado. Eu nunca vi isso daí, né? Exato, exato. Mas como é que o povo não vai reparar nesse erro? Se Porque eles não sabem, eles não querem saber, eles não estão nem aí. Ixi, fala nos palavras agradáveis. brabo, né, Fernanda? É duro a gente ter que falar um negócio desse, mas não tem outro jeito. É O muito. problema, Mark, o problema é quem já sabe desde agora, que tem o Hum, conhecimento, mas não tem o amor da verdade, que já sabe e vai aceitar isso aí. exato. Fernanda, você pode ler essas duas frases até aqui, o Invencível, por favor. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados como a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível, quase invencível. Percebe? Esse é o poderoso engano. É o do quê? É o da personificação de Jesus por Satanás. E é E, por. Mark, aí a gente tem que também dar uma ênfase, né? É exatamente aí nesta hora que a gente tem que lembrar daquelas passagens que falam, né, que Satanás faz fogo descer do céu, se transforma até em anjo de luz. Aí ele está se transformado em um anjo de luz e os anjos dele, os demônios dele, estão transformados também em anjo de luz para poder enganar o povo. Porque aquele que vive pela vista será enganado, mas aquele que vive pela Uhum. fé nunca, jamais será enganado. Perfeito, Fernanda. Agora eu gostaria que você e todos os membros aqui do grupo retornassem em memória, para quem está agora aí, desculpa, é só ler os outros vídeos, tá? Mas nossos estudos de Daniel e Apocalipse. Bem rapidinho, Fernanda. Nós estudamos a Europa dividida no corpo da estátua. Você lembra? Cabeça de Uhum. ouro, braço e peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés mesclado de ferro e barro, certo? E nós descobrimos a divisão dos estados daquela época, né, visigodos, burgundos, francos, saxões, tudo mais, alemães, daquela época que estava relacionado com a estátua. E dentre aqueles, nós sabemos que três foram destruídos. Érolos, Vândalos e Ostrogodos, como você bem respondeu. E os nomes de cada um deles, para o nosso português, está aqui. Pode ler, Fernanda. Alemães são os alemães, os burgundians são a Suíça, Franks são a França,
Lombardos são a Itália. Anglo-saxões são os ingleses. Sueves são os portugueses. E os visigodos são os espanhóis. Muito bom. Acho que eu falei visigodo, na outra era vândalos, né? Mas olha só, muito interessante, Fernando. E nós estudamos, e eis que do meio dos chifres, dos grandes chifres, surge uma ponta pequena. E essa ponta pequena consegue abater 3 reis, vândalos, ostrogodos e ávaros. E aí, nós vimos nesse texto, pode ler, Fernando. Pedra cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e o barro e os esmiuçou. A pedra feriu a estátua onde? Nos pés. Os pés de ferro e barro. E aí, meus queridos, nós começamos a entrar num conundrum, num beco sem saída. Fernanda, pode ler essa pergunta aí, eu gostaria que você me desse aí uma ajuda na resposta. Por que a pedra não cai na estátua com 7 dedos, mas sim na estátua com 10 dedos? Porque tem 10 chifres de novo e não 7. Pois é, né? Por que 10, né? E sendo que a gente sabe aí desses planos aí já Exato. arquitetados já há algum tempo. Fernanda, pergunta para você, que é uma pergunta assim para a gente pensar. Quando a pedra bate, e nós sabemos que a pedra é Jesus, a pedra é o retorno da volta de Jesus, por que Jesus volta não para os 10 dedos, mas sim só para os 7? Ah, mas a Bíblia não fala 7. Bom, então onde ela fala 10? Qual dos dois que ela fala? Ué, ela fala sobre os 10. Quando nós chegamos em Apocalipse 17, eis que existem 10 poderes, não 7 poderes. Então, meus queridos, Apocalipse 17, mais uma vez, não tem nada a ver com os séculos passados, da história passada, da história antiga. Por que nós sempre estamos querendo voltar para aquilo do passado? A igreja adventista passou a ser uma igreja do passado? Nós estamos mumificados, cheirando naftalina, olhando lá para trás, e sempre olhando para séculos antes do adventismo. Ué, mas antes do adventismo tinha outras igrejas, tinha Filadélfia, todas as igrejas. O que é adventista disso? Tem algo esquisito, porque no tempo do fim, a Bíblia continua avançando e falando de 10 poderes, mas a gente está falando de 7. Fernanda, pode ler aqui o versículo 3 agora. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Opa! Tal mãe, tal filha. E ela tinha 7 cabeças igual e 10 chifres igual a mãe. Quando nós olhamos, começamos o capítulo, nós vimos que era uma besta levando a outra no seu colo. Que essa condução era dupla, não singular. Muitas pessoas dizem que são o mesmo estado, o estado da mesma coisa. Não, são 2 bestas. Uma que carrega e a outra que está sendo carregada. Uma é Satanás, outra é o papado. Uma é a prostituta, a outra é o dragão. E isso, meus queridos, nós temos que começar a entender desde cara. Porque olha só, e levou-me em um espírito, significa uma visão, a um deserto, a um lugar despovoado. E vi uma mulher sentada sobre uma besta, cor de escarlate. Por que escarlate? Lembra a cor da nobreza e tudo mais? Nós vamos entrar mais detalhes, juntamente com púrpura, tá? Que é a cor da igreja. Que estava cheia de nomes de blasfêmia. Meus queridos, aqui eu quero que você anote, porque a besta cor de escarlate, na qual a mulher estava sentada no seu colo, sobre ela, tinha uma mulher e tinha uma besta. Essa mulher aqui é a prostituta, essa besta é Satanás. O papado está sentado no colo de Satanás. E Satanás está cheio de nomes de blasfêmia. Mas, Marcos, você não falou que a blasfêmia era na cabeça? Sim, na cabeça dos líderes da mulher. Na mulher, só a liderança tem blasfêmia. Mas Satanás, o corpo dele todo é cheio de blasfêmia. São 2 mesmo. Só que ela, copiando, tem as mesmas coroas, as mesmas chifres da sua mãe, né, que tem a cor escarlate. Você já parou para pensar por que o papado escolheu a cor de
vermelha e escarlata, vermelho e roxo. Interessante, né, Fernando? Pois é. De tantas outras cores para você escolher no seu vestido, você escolher justamente essa. Uhum. Tá falando Pois é. sério? Tem que ser essa. No caso, o Apocalipse é uma coisa que Deus viu o futuro, né, desde o começo. Então, na verdade, Deus viu o que Deus nos revelou, né, revelação, o que haveria de acontecer, e era isso mesmo que tinha que acontecer, né? Era essas cores mesmo que eles tinham que escolher. Exato. E essa igreja tem tanto poder porque ela está sentada no colo do dragão, certo? E o dragão falou que daria a ela todo o seu poderio. Então ela recebeu todas essas coisas diretamente de Satanás. Ah, mas não é uma igreja de Deus? Não, foi. O povo católico é diferente, mas não a liderança. Pode ler, Fernanda. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Engraçado, né? Lá em Apocalipse 12, você já vê o dragão vermelho. É a mesma cor, é o mesmo animal, é a mesma origem. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Nós estudamos, Fernanda, que esse rei, que esse Satanás, que era um dragão, que era o vermelho, que tudo mais, ele era um rei daqueles que estavam, né, dos gafanhotos e tudo mais, que estavam lá na quinta trombeta. E ele disse que seu nome em grego era Abaddon e Apolion, aqueles que faziam guerra contra Deus, tá certo? Muito Uhum. interessante isso aí, nós vamos botar isso tudo junto daqui a pouco. Pode ler o versículo 13 e 1 de novo para ver o que tinha nas cabeças, porque eu queria mostrar para vocês que o nosso problema não é com os católicos, tá? Pode ler, Fernando. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. As blasfêmias estão sobre quem? Sobre as cabeças. Aqui não está dizendo que o católico é blasfemo. Católico não pode cometer blasfêmia, porque ele não diz ser Deus e nem diz ter poder para perdoar pecados, como nós já vimos nos textos, certo? Isso é muito importante fazer, mas isso aí você vai ver essa ênfase em repetição dos textos. Por quê? Porque as pessoas esquecem dos textos. E fica mais difícil de desligar. Só um detalhezinho aqui, Fernanda, para o pessoal não se esquecer né, de uma coisa. Pode ler esse texto de Isaías 1:18. Vinde então e arguei-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Fernanda, vermelho e escarlata é uma cor de pecado, né? A cor do pecado. É interessante que as pessoas venham a Bíblia falando desse jeito e não associam com aquilo que ela significa, né? Cor de vermelho, em termos espirituais, é uma cor relacionada ao pecado. Por que que o dragão é vermelho? Ele poderia ser marrom, poderia ser preto, poderia ser cinza. Pois é, porque, aliás, Fernanda, o dragão podia ser a cor que ele quisesse, porque não existe dragão na Terra, certo? Ele Verdade. podia, por que ele pegou justamente o vermelho? Porque ele sabe que ele é o quê? Blasfêmia no corpo todo. Isso é muito interessante, meus queridos, porque nós vamos começar a fazer sentido essas coisas. Por exemplo, Fernanda, por que eles não pegaram aquele azul maravilhoso do linho puro do sacerdote? Ah, não dá, né? Não combina. Certo? Mesma coisa falar que o uniforme do Palmeiras é preto e branco. Entrar com a camisa preto e branco do Corinthians, o Palmeiras apanha, né? Então não dá certo. Se bem Exatamente. que eu não entendo nada de futebol, mas eu acredito que os torcedores não iam gostar, não. Pois é. Fernanda, eu acho que não ia colar. Se você Não, acho que também não. uniforme. Pessoal, o diabo, aquele dragãozinho azul de bolinha branca, fofinho, né? Não tem como. Fernanda, pode agora ler o resumo do versículo 3. Levou-me, quem levou o anjo, em espírito, ou seja, em visão, ao Uhum. deserto, que é lugar despovoado,
Mulher assentada sobre uma besta, igual ao papado assentado sobre Satanás. Satanás é quem carrega e apoia a besta. É simples dessa forma. É a forma mais curta que eu consegui colocar. Besta, papado. Dragão, Satanás. Quem que está sentado sobre um sobre o outro? É o papado que está sentado no colo de Satanás. É a bestinha sentada na bestona. E fazendo besteira. E fazendo besteira. Fernanda, dá uma checada nesse outro detalhe aqui. Besta cor de escarlate, Satanás, cheia de nomes de blasfêmia. Ele todo é blasfêmia. Sete cabeças e 10 chifres. Liderança religiosa ou poder civil. Basicamente, o papado é um com Satanás no seu plano. Cada macaco no seu galho, é claro. Cada Satanás tem as suas funções, papado tem as suas funções, mas a Bíblia deixa clara quem que é quem. Então, meus queridos, nós não podemos dizer que tem uma besta no Apocalipse 17. Tem duas. Ela fala de duas o tempo todo. Fernanda, vamos passar para o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Isso aqui é forte, né? Se a Muito forte. gente, vocês ligarem aí amanhã a televisão em qualquer missa, eu não preciso falar mais nada, né? Exato. Porque agora, Fernanda, você percebeu que o capítulo 17 ele está aumentando os detalhes. Deu para sacar? Você mesmo já percebeu direto aí, né? Falou, agora pegou o negócio, né? Agora, a mulher não só estava vestida de vermelha, de escarlate, mas estava também com púrpura, que é o roxo. Vermelho e roxo, curiosamente, é a cor dos cardeais e dos bispos. Não fui eu que Coisa, inventei. né? Não, não Não, pode ter tanta coincidência assim, né, Mark? Não foi tem você que como. inventou. Foi você que ligou para o Vaticano e pediu para ele botar essas cores? Não, não fui eu, não. Foi a igreja adventista, a Ellen White, que falou? Ah, deve ser a Ellen White. Todo mundo tá culpando a Ellen White ultimamente, vamos culpar ela também, né? E para quem já foi no Vaticano, gente, é muita riqueza, é muito ouro, é muita pedra, muita coisa, mármore para cá, mármore para lá. Não tem nada simples no Vaticano. E ela é adornada com ouro, com pedras preciosas e pérolas. Não é exatamente aquilo que Daniel falou lá em Daniel 11, quando nós estudamos? Exatamente. E fica mandando os outros ajudar o mundo, né? Vamos aliviar a fome do mundo, vamos ajudar os pobres, né? Uhum, Nossa. uhum. E, Fernanda, tem uma coisa aqui que, para mim, eu acho uma coisa espetacular, é muito legal de estudar. Quem estuda vai ver, isso aí é um assunto. Você bota no Google, você fica dias vertendo esse negócio. E lê aqui para mim, Fernanda, só essa linha. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Fernanda, dá uma olhada nesse cálice. Por que essa mulher está com esse cálice na mão? Porque a figura da prostituta, da grande meretriz, está no cálice que ela carrega todos os dias. O que ela faz com esse cálice? Esse cálice dela é de ouro? Sim. E ela está cheia das abominações e da imundícia da sua prostituição. Por que ela está cheia das abominações da sua imundícia e da sua prostituição? Pelo que isso significa. O que um cálice de ouro significa? Bom, Fernanda, para eu mostrar aqui para vocês, só gostaria de deixar as fotos aí para vocês das cores vermelhas e púrpuras. Uma hora de vermelho, de cardeal, uma hora de. Isso aqui é da época da pandemia, né? Vermelho significa realeza, né? Em tudo quanto é lugar do mundo, quando você vai, reis tem vermelho na história. E o púrpuro também a realeza. Então, essas duas características são fundamentais, porque o papado acha que eles são quem? Príncipes da terra, da igreja na terra. São os reis da igreja aqui na terra. Não é pouca coisa. Agora, tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: vocês já viram aquele filme do. Como é que é o nome daquele camarada que fazia o filme da Arca Perdida, Fernanda? O Indiana Jones? Indiana Jones. Exatamente. O filme dele tem a ver com a busca desse cálice, porque esse cálice fazia coisas milagrosas, que é o. Todo mundo fala, mas aquilo é uma bandeiresia. Sim, mas você já parou para perceber que os líderes da Igreja Católica fazem isso todos os dias?
Em todas as missas, eles levantam o cálice de ouro, que é o cálice das abominações, das imundícias da sua prostituição. Por quê? Porque o ápice daquilo, meus queridos, é um efeito chamado transubstanciação. Eu já vou mostrar um slide para você. Significa o quê? Transformar o corpo de Cristo e o vinho de Cristo daquele bijuzinho e daquele vinho que ele toma, que, segundo a própria Igreja Católica, mais de 15% dos párocos são alcoólatras por causa daquilo. Então, é um negócio maluco. Fernanda, pode ler aqui. Mulher vestida de púrpura e escarlate, príncipes da igreja, cardeais e bispos, pretensão de realeza. Uhum. Adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, igreja rica. Uhum. Tinha na mão um cálice de ouro, cálice da missa, transubstanciação. Ostensório. O que é ostensório? Guarda esse nome na cabeça, nós vamos ver agora uma imagem aqui, que nós vamos mostrar isso aqui. Muito interessante. Fernanda, eu tenho um negócio aqui para mostrar para você no capítulo 9, que eu gostaria que você lesse. A pretensão. Pretensão de realeza. E tinham sobre o si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Tinham sobre si rei. O rei está com letra minúscula. Esse rei é a pretensão da realeza. Ele diz que é rei. Mas ele é quem? O anjo do abismo. Quem que é o anjo do abismo? Aquele que foi lançado na terra, depois que pecou lá no céu, foi lançado que a terra era sem forma e vazia, sobre o abismo. E aí quem é aquele que vai ser trancado e acorrentado aqui na terra, lançado no abismo, Fernanda? E quem é aquele que vai ser solto depois do abismo, depois quando Jesus estiver voltando com a coisa? É Satanás em pessoa. Engraçado que Jesus era o rei dos judeus, né? Ele, Exato. na sua imitação, ele também quer ser rei também, ué. Exato. Por quê? Porque a mentira está sempre colada na verdade. A mentira nunca é o oposto da verdade. Então, o que acontece? Nós estamos aqui diante do quê? De uma igreja enorme de roxo e vermelho, que são aqueles que levantam o cálice todo dia, o copo todo dia. E você lembra de uma coisa interessante naquele filme, Fernanda? Você lembra que o Indiana Jones, quando ele achou o copo dele era todo cheio de ouro e não sei o quê? Ah, faz tempo que eu assisti isso, hein? Pois Faz é. muito tempo que eu assisti isso, não lembro. O copo verdadeiro era um copo de uma pessoa pobre, né? Era um copo de madeira, sem nada. E aquele era o copo verdadeiro. O copo que o cara achava que era rico, cheio das coisas, matou o cara, né? Uhum. Isso é um ostensorium, ou chamado monstrance, que é o quê? Não. Que é, sabe aquele bijuzinho que todo mundo come na missa? Nada mais é do que o corpo de Cristo mesmo. É um corpo de Cristo porque existe uma transubstanciação. Procura lá depois na internet e vai checar, mas é o ato de você transformar aquele bijuzinho no corpo de Cristo mesmo, porque as pessoas são participantes do corpo e do sangue de Cristo. Né? Para quem participou de missa sabe como é que é. E esse corpo de Cristo, ele é mantido envolto no quê? No sol. Aí as pessoas vão lá, comem o corpo de Cristo, sai, vai se prostituir, vai bater na esposa, vai xingar o vizinho. Que coisa, hein? Na próxima missa estão lá e fazem a mesma coisa. Exato. Agora, Fernanda, você falou um negócio sério para Chuchu. Como é que uma pessoa que é um humano, homem, pecador, transforma um bijuzinho no Deus vivo? Ah, porque eles falam que é o próprio Jesus que faz isso para eles, né? Etc e tal. Eles são, então, é por isso que é uma coisa muito interessante. Quando você olha um monstrance que está em todas as igrejas, as pessoas não percebem, mas ela contém o bijuzinho, né? Que é aquele waffle que tem lá para que as pessoas tomam a hóstia, né? E Uhum. envolto num sol. Uhum. É uma comida amaldiçoada. Não é uma comida abençoada. Ah, mas tem anjo aqui embaixo. Sim, mas isso é uma imitação do santuário. Não é a verdadeira coisa. A transubstanciação, Fernanda, acontece aqui, ó. Na hóstia, se transformando no verdadeiro corpo de Cristo, e no vinho alcoólico,
Você conhece vinho alcoólico? Eu nunca bebi na minha vida. Um álcool na minha vida. Se nem sequer cheguei perto. Eu tenho ódio disso. Gente, e aquilo se transforma no sangue de Cristo. Todo dia tem essa junção do corpo e do sangue de Cristo dentro desse cálice. É um negócio maluco. Mas pode ler aí a definição de transubstanciação de acordo com a Igreja Católica. Pode ler. Transubstanciação é a conjunção de duas palavras latinas, trans, além, e substantia, substância, e significa a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da consagração. Isso significa que esta doutrina defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Só na Eucaristia também, né? Porque depois que saiu de lá, eles não querem mais nem saber de nada, não. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Fernanda. Não é interessante isso aqui, ó? É trans. Você já percebeu que eles querem transformar tudo em algo que aquilo que Jesus apresentou e eles não gostam, mas quer fazer outra coisa? Pois é. É duro, né, Mark? É Às vezes duro. as pessoas, às vezes, escutar a gente vai entender errado, né? Mas nós estamos falando Uhum, sério. As uhum, pessoas vão pretensamente é uhum, entregue para eles uma coisa que não é verdade. E saindo de lá, essa coisa que deveria, por exemplo, comer a carne do filho e beber o sangue do filho uhum, é você ter a mesma vida que ele teve, é se santificar, é separar do mundo, separar do pecado. Mas quando as pessoas tomam isso, não há mudança. Se a pessoa é invejosa, ela entra invejosa, sai invejosa. Se a pessoa é mentirosa, ela entra mentirosa, sai mentirosa. Se a pessoa está se prostituindo, ela entra se prostituindo, ela sai se prostituindo. Não há mudança. Não é verdade. Não há transformação, não há um novo nascimento. As pessoas uhum, estão sendo enganadas, porque elas vão sendo levadas a pensar que é assim mesmo com Deus. Deus é bonzinho, ele vai perdoar meu pecado, eu vou lá, vou fazer de novo, eu venho e peço perdão, ele perdoa, eu vou lá, faço de novo. Até quando que vai isso? Isso não é Pois é. salvação. Fernanda, as pessoas estão tão embotadas nessas coisas que acabam passando dos limites, dos ditames da própria igreja que está escrito na Bíblia. E as pessoas não querem adicionar uma, duas, agora é 10, é 1.000, é 100, e a Bíblia está ficando desfigurada. O problema, Mark, é que, mesmo estando tão explícito assim, as pessoas não conseguem reconhecer por quê? Porque não estudam a Bíblia. E não estudam a Bíblia nessa religião por quê? Porque são orientadas assim não fazê-lo. Porque assim, eles dizem que a Bíblia só pode ser estudada por pessoas catedráticas, etc e tal, e não é o único livro que vai entregar Uhum, sabedoria e conhecimento, que nós temos que consultar os sábios, temos que consultar várias coisas, aquela coisa toda. E as pessoas são desestimuladas, né, a uhum, lerem a Bíblia. Ah, pois é muito confuso, é muito isso. Então, eu não leio porque eu não entendo. Ué, não entendo. Então fica que nem o Tostines, né? Aquela bolacha, né? uhum. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Então você não entende a Bíblia porque você não lê ou não lê porque não entende. Pois é, Então, tem que ter uma hora que vai começar, né? Tem que ter uma mas hora de começar. dá uma olhada nessa foto que está numa igreja lá de Chicago, que é nada mais do que a Virgem Maria. Dá uma olhada o que ela tem no centro do tórax. Ela tem um sol. Mas, Fernanda, e se eu der para você mais um além do sol, você então começa, e agora eu dou o arco de Baal, o chifre de Baal. Que é esse Gente, é branco aqui, ó. demais, né? Não, E outra coisa, não, para começar, Mark, para hum, começar, nos Dez Mandamentos está aqui, não é para adorar imagem de escultura, não é nem para fazer. O que que esse negócio está Fernanda, fazendo aí? Fernanda, eu amei o que você falou. Adivinha o que está aqui dentro? Eu não quero nem saber. Os 10 mandamentos Com, trocados, lá, dos Dez certo? Mandamentos, tudo trocado, meu Deus. E adivinha que tem aqui, ó, o anjo aqui, ó, em cima com uma ponta na outra. Gente, esse é um negócio tão absurdo. E aqui, ó, você quer ver mais uma? O que tem aqui atrás? Eles pegam elementos sagrados, tipo esses É, anjos, são aqueles anjos que tem em cima da arca, né? vai, Eles dar, pegam, né, os vai, elementos sagrados e misturam com o profano. vai ficar Não é nem... pior. Você sabe que Nossa, são esses discos aqui, ó?
atrás Hum. dela, aqui tem um outro disco aqui, que tem mais quatro, é o chão do Vaticano, que nada mais é do que o disco Zodíaco. Não, não, peraí, Ai, que tem meu mais, tem Deus. mais. Parece que não dá para acreditar, mas tem mais. Vou aumentar aqui. Você sabe o que que tem aqui, ó? Dá uma olhada aqui, ó, na cabeça da Maria. Gente, eu tô falando isso porque o Papa falou que a Maria não é mais corredentora, tá? Dá uma olhada aqui, ó. O que que é isso aqui? É a coroa de espinhos na Maria. Ah, que isso, gente. Você tá parando para perceber, não? Ah, que Quer dizer, isso. olha só. Ai, Quer dizer, Maria, que é mitraísta, que tem o sol no seu coração, não a lei de Deus, a palavra de Deus no seu coração, e ela tem as adora Baal. de Jesus adorando Baal em cima do propiciatório, da onde está a lei de Deus, uma total blasfêmia, porque na sua parede atrás tem o desenho do sol, mitraísta que está no chão do Vaticano. Gente, não dá para ficar pior. As pessoas falam assim, uau! Mas, gente, ela agora não é mais corredentora. O que aconteceu essa semana, Fernanda? Foi semana passada, acho, né? É, acho que foi. O Leozinho vem e surpreende todo mundo. Meus queridos, só para mostrar para vocês, esta igreja que está lá em Chicago, lá que é. Gente, isso aqui tem 9 pés de altura, é enorme, tá? Esse camarada aqui, né, Anthony Buzz, ele teve uma visão, né, e ele chamou, né, a aclamação de uma mãe, levantando o véu do santuário. E ele teve uma visão dizendo que a Maria apareceu e falou assim: e farão para mim um santuário, como se ela fosse Jesus. Vocês não estão acreditando, gente, tem um negócio maluco. E esse livro, que foi escrito por ele, né, por Anthony Buzz, é a súplica de uma mãe levantando o véu do santuário. Gente, é um negócio doido. Mas Satanás está aqui para atazanar mesmo. Agora, só para terminar, lê 2 Tessalonicenses, Fernanda. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Dá para perceber? Fernanda, teve uma coisa interessantíssima. Esse negócio de sentar no trono é um negócio tremendo. Porque você sabia que lá no Vaticano não tem um trono, tem tronos, um monte de trono, ele tem um monte de trono. Ô, Mark, é interessante que nenhuma outra igreja tem isso, né? Nenhuma no mundo, só esse. Só eles. Mas Exatamente. Então, não tem, ô, Mark, então não tem erro. não Não tem como tem errar. erro. Não tem como errar, só tem uma vez, só tem essa Não vez. tem. Só eles que fazem isso. Porque se alguma outra igreja criar um trono, adivinha, ela não vai ter a riqueza. Se vai criar a riqueza, adivinha, não vai ter a púrpura escarlata. Se tiver a púrpura escarlata, adivinha, não vai ter todo o governo do mundo. Se tiver todo o governo do mundo, não terá o poderio nem a riqueza. E o negócio não acaba. Não, é impossível ser outro poderio que não esse. E se tiver tudo, sabe o que acontece com essa igreja? Vira Ah, católica. exato. Exato. Agora, Fernando, tem uma novidade para você e para todo mundo. Nostradamus falou que, de acordo com a profecia, o mundo vai acabar em 2027. Todo mundo empacotando as coisas aí no ano que vem, tá? Ah, beleza. Ixi, já tô Então, joia. aqui, resumo do versículo 4, Fernando. Pode dar. Cheio das abominações da sua prostituição, igual a muitas falsas doutrinas. Uhum. Ezequiel 8,16 e adoração ao sol. A missa é a substituição da intercessão de Jesus no santuário pela intercessão sacerdotal católica. Deus me livre. Por isso que isso aqui, esse cálice, é tão importante. As pessoas pensam que é o Vaticano, pensam que é o prédio, pensam que é as joias, pensam que é as coisas, as conchavas, tudo mais. Gente, tudo isso tem a ver com adoração do poderio errado, tá? E agora, Fernanda, para terminar os últimos slides, pode ler o versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Muito bem, Fernanda. Vamos agora aqui para o sumário do versículo 5, e aí eu vou pedir para você fazer uma coisa interessante. Sua, da prostituta, do papado, escrito na testa, consciente, deliberado, mistério, Satanás por trás do papado. A Grande Babilônia, universal, católica, mãe das prostituições, a líder das heresias, mãe das abominações da terra, mãe das falsas igrejas, prostitutas menores e doutrinas satânicas.
Pois é, Fernanda. Esse daqui são os primeiros versículos do Apocalipse 17, e muito simples, mas eu gostaria de mostrar para vocês algo que vocês vão ver pela primeira vez em todos os meus 24 grupos, tá? São vocês que vão ver primeiro. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, eu vou dar aos pouquinhos, tá? Uma porção por semana, e eu vou pedir depois para a Fernanda fazer uma leitura do que significa os 5. Eu vou contar as histórias dos 5 versos só com tradução. E então você vai ouvir só o que quer dizer, sem os códigos. É uma transliteração. Gente, isso é muito legal. Dá uma olhada aqui, Fernanda, nesse negócio aqui que acho que você vai gostar. Isso está em Excel. Eu vou mandar para vocês, ou posso mandar em JPEG, em PDF, não seja lá o que for, que vocês precisarem, eu mando para vocês. O que eu fiz? Eu quebrei cada um dos versículos do Apocalipse 17 em 5 colunas, para deixar bem claro. Na primeira coluna é o texto bíblico. Por exemplo, aqui está Apocalipse 17, 1. O texto bíblico é: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. beleza. O verso fala alguma coisa de Satanás? Não. Não. O verso fala alguma coisa do papado? Sim. Eu quebrei as frases, linhas, na sua íntegra, por cada coisa que significa. Você acabou de ler agora, Fernando. Soa meio assim que roubou, né? Parece um índio, né? Mi, Tarzan, você, essas coisas. Fica assim meio muito, fica muito quebrado. Tá faltando um pouquinho de nuance aí. Então, dá uma lida aí, Fernanda, só nesse trecho. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Um dos 7 anjos das 7 taças, das 7 pragas do capítulo 16. A condenação é a perdição, segunda morte. A grande prostituta, a grande igreja adulterada, apostatada. Assentada sobre muitas águas, grande população, Roma. Ler Apocalipse 16, 15. Águas, povos, multidões, nações e línguas. Então, aqui está o grossão, o resumão, certo, Fernanda? Para cobrir esse negócio. Como esse capítulo vai falar de um outro poderio dos 10 que ajudam o papado, que vamos chamar de os reis, que talvez eu troque para 10 reis, nesse versículo não tem nada. E nessa coluna está a minha tradução para o português, claro, o que significa esse negócio. E isso, Fernando, vezes todos os versos do Apocalipse 17. Deu para entender? Muito bom. Agora, Gostei. Fernanda. Acho que todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Agora, Fernanda, você vai dar. Nós vamos encerrar agora, meus queridos. Só que a Fernanda vai contar a história do versículo 1 ao 5 e eu quero que você me diga o que você acha. O que é essa história que a Fernanda vai contar do versículo 1 ao 5? São nada mais nada menos do que a transliteração uma grudada na outra. Fernanda, dá uma olhada aqui. Gente, eu não vou falar nada. A Fernanda vai ler, vou zipar e nós vamos acabar. Mulher em profecia representa uma igreja. A mulher virgem e pura representa a igreja de Deus fiel e pura, segundo os Coríntios capítulo 11, 2. Um dos 7 anjos que estava com a taça das pragas do capítulo anterior, capítulo 16, falou com João e disse: Vem que eu vou mostrar para você a condenação da Igreja Católica de Roma, representada por uma grande prostituta, que significa uma grande igreja apostatada, mundial, universal, que se afastou dos caminhos de Deus. A Igreja Católica de Roma gradualmente se apostatou ao longo do tempo e abandonou a verdade de Deus para seguir mentiras de Satanás. A sede mundial da grande prostituta, que é o Papado, o Vaticano, está localizada em Roma, um lugar bem povoado na Europa, que, de acordo com Apocalipse 17, versículo 15, está sentada sobre muitas nações de diferentes idiomas da terra. Essa igreja se relacionava com os dirigentes da terra, reis e rainhas. Ela se apostatou e praticou muitas corrupções morais, políticas e principalmente da verdade de Deus com os líderes do mundo. Esses líderes aderiram ou aceitaram as heresias e se beneficiaram dessa prostituta através dos lucros e das barganhas, fazendo com que eles concordassem em dar a liderança do mundo religioso cristão, para a Igreja Católica na pessoa do papado.
Esses líderes da terra, das igrejas protestantes apostatadas e entidades religiosas não cristãs, se embebedaram com as doutrinas falsas de Babilônia, o vinho, adotando e ensinando à população e aos membros de suas igrejas as heresias e apostasias do catolicismo, que é vinda diretamente de Satanás. Doutrinas como a adoração no domingo, o primeiro dia da semana, que é um exemplo do vinho da sua prostituição, e que muitas igrejas evangélicas e protestantes beberam desse vinho, adotando e guardando o domingo e outras heresias. Assim, o mundo terá jogado a verdade por terra e escolhido acreditar nas heresias de Satanás através da liderança da Igreja Católica e protestantes. Apostatadas, o mesmo anjo levou o apóstolo João em visão a um lugar desabitado e João viu a Igreja Católica assentada sobre o colo de Satanás. Satanás estava de cor vermelha do pecado e realeza, e ele tem nomes de blasfêmias pelo corpo. Blasfêmia significa querer ser ou ter atributos de Deus, João capítulo 10, versículo 33. E pretender perdoar pecados, Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, representando Satanás. Ambas, Satanás e a prostituta, têm 7 cabeças e 10 chifres. Essa prostituta é o papado, na forma de seus cardeais, bispos, líderes, as cabeças. É a mesma besta que emergiu do mar em Apocalipse 13, versículo 1. Portanto, quem está blasfemando não é a Igreja Católica, mas os líderes através de Satanás, pois a blasfêmia está nas cabeças da besta que subiu do mar, a prostituta. No caso da besta, que está carregando o papado, que é Satanás, a blasfêmia está sobre todo o seu corpo, pois ele todo é blasfêmia. Satanás levou consigo a terça parte das estrelas, que são os anjos do céu. Satanás é identificado em Apocalipse 12:3 como sendo o grande dragão vermelho, assim como a grande prostituta é identificada como sendo a liderança da Igreja Católica, grande igreja em um lugar povoado, Apocalipse 17:15. Por isso, a prostituta tem tanto poder sobre o mundo e se relaciona tão bem com os reis e rainhas do mundo que se ajoelham perante ela. Esse poder papal é sobrenatural, vindo diretamente de Satanás. Satanás estava vestido de vermelho e o papado também está vestido de roxo, púrpura e vermelho, escarlata, como as cores da roupa de Satanás. Suas vestimentas tinham muita ostentação, pois eram feitas de ouro, pedras preciosas e pérolas, demonstrando ser uma igreja muito rica. A cor que prevalece com os bispos e cardeais, chamados príncipes da igreja, é púrpura e escarlata. Essa igreja está adornada com ouro e pedras preciosas, pois com suas riquezas compraria os líderes do mundo. Como a Igreja Católica levanta diariamente o cálice em suas missas, isso representa as doutrinas falsas e heresias da verdade de Deus, e mais as suas abominações carnais, como pedofilia, homossexualismo, corrupção financeira, moral e muitos outros pecados encobertos que o mundo registrou através de muitos séculos em que o mundo testemunha em atos horríveis. Sobre os líderes da Igreja Católica estava escrito o nome Mistério. A Grande Roma, que é a igreja que tem autoridade sobre todas as outras igrejas do mundo, pois é a mãe das heresias e abominações da terra. O mistério do seu poderio e grandeza está no fato de que Satanás é quem provê a força do papado. O nome está escrito na testa porque se refere aos líderes e pessoas de influência da Igreja Católica. Esses se esforçaram por enganar o povo católico, na qual muitos deles são sinceros e fiéis, e Jesus os chamará a sair da igreja no tempo certo, dizendo: sai dela, povo meu. Entendeu, Fernando? Bem legal. É bem direto, é contando uma história por trás dos enigmas, por trás dos significados. Porque nós hoje, Fernanda, temos que falar em códigos, muitas vezes, certo? Porque senão a gente é derrubado, o pessoal desliga, etc e tal. Naquela época de Jesus não foi diferente, as profecias foram dadas para aqueles que amam a Deus. Os sábios não vão entender nada, mas os simples de coração, aqueles que são fiéis a Deus, fiéis a Jesus com todo o seu coração, eles vão entender tranquilamente. Ô, Mark, mais uma observação aqui. Ah, Quando acabar a sacudidura, que nós formos separados entre trigo e joio, né? O trigo for guardado por Jesus e o joio for lançado fora, e aham, que vier o batismo do Espírito Santo sobre nós, aham. eu acredito que nós vamos falar dessa maneira aqui, ó.
Não vai ter mais tempo de ficar com códigos, tá? Nós vamos Exato. apresentar os textos bíblicos e vamos fazer essa transliteração aqui, ó. E Exato. as pessoas vão entender, sabe por que que vão entender? Porque as coisas estarão tão explícitas, aliás, já estão tão explícitas. Agora, hoje em dia, que a gente estava comentando, né, esses dias atrás, que todo mundo agora fala em Apocalipse. Já notou? Apocalipse, fim Exato. do mundo, Uhum. volta de Jesus, que Deus vai castigar, que o mundo está acabando. Então, as coisas estão acontecendo, então não tem muito mais o que provar. Até pouco tempo, os inimigos da igreja adventista falavam que esse negócio de decreto dominical é coisa dos adventistas. Uhum. Agora, as coisas estão tomando um certo rumo em que eles estão vendo que alguma coisa esquisita está acontecendo. Será que esses crentes tinham razão? Será que eles estavam falando a verdade? Porque agora Exato. está acontecendo. Não tem como falar assim, vocês são mentirosos. Não, o negócio está na sua frente. Então Exato. agora, E no agora, e tempo aí, e essa fala direta vai ser ao nosso favor e ao favor da pessoa. e é essa fala direta que vai despertar a perseguição sobre nós, porque agora não tem mais nada de símbolo, de código, nem nada, é papo reto e firme. É Hum. isso e isso, e pronto, acabou. Então aí é que vai suscitar a grande perseguição, né? Perfeito, Fernando. Exatamente isso. E lembra que das outras vezes eu prometia, tal, não tinha tempo de fazer, mas agora Deus arranjou um tempo para mim e eu estou fazendo essas coisas porque tem que ser direto. Acabou a firula, certo? E por falar em firula, semana que vem, não perca a parte 2. Nós vamos devagar com o Apocalipse 17, mas o conteúdo é enorme, certo? Eu tenho mais textos do Espírito Profecia aqui, mais 3, tá? Que eu vou colocar para vocês lerem lá no canal, beleza? Então, meus queridos, um forte abraço a todos vocês, que Jesus abençoe seu estudo, a sua leitura da Bíblia. Lembre-se, meus queridos, a explicação da Bíblia está na Bíblia. Cuidado com essas coisas doideiras daí para fora. Deus falou, ele explica. Se o símbolo não está lá, não existe. Se for símbolo, tem que ter explicação. A Bíblia explica. Então, meus queridos, cuidado com essas coisas maluquices, tipo assim, ninguém sabe, ninguém entende. Como não? Meus queridos, é só ler a Bíblia, parar de ficar com coisas externas. Deus elucida para você. Ele vai abrir uma porta para você, ele vai abrir o seu entendimento. E Deus vai explicar para você, você vai entender. Porque, meu querido, se a Bíblia não for entendida agora, vai ser entendida quando? E tem um detalhe: se ela não é entendida para o povo de Deus, o povo do advento, o povo que tem a luz, vai ser para quando e para quem? Meus queridos, Jesus está às portas. Agora sim. Paulo, coitado, ele não sabia que esse assunto de estar realmente às portas estaria 2000 anos depois dele. E ele morreu sem ter sequer noção. Você acha que você vai morrer e vai ter mais 2000 anos? O fato é que Paulo, para ele, vai ter passado apenas 2 segundos, né, Mark? Exato. Só que tem um detalhe. Paulo não estava como nós estamos há 181 anos depois que Jesus passou do Santo para o Santíssimo. Certo? Jesus está no Santíssimo. Não se fica no Santíssimo forever. Santíssimo era 1,359 avos do Santo. É muito rápido. Então Jesus está voltando. Meus queridos, um forte abraço para você. Jesus te abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.